Olá, queridos, tudo bem com você? Hoje eu quero falar sobre o tema: é melhor ser como Marta ou Maria? Para falar sobre isso, eu vou ler aqui para você o livro de Lucas. Eu vou ler o capítulo 10 e eu vou ler a partir do versículo 38, que diz assim: Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem. E chegaram um pouco ali uma mulher chamada Marta, que o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Me mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Bom, queridos, a gente sabe que essa passagem é muito conhecida, né? Mas eu gostaria de detalhar aqui alguns ensinamentos, alguns princípios, alguns contextos muito importantes que foi colocado aqui. Vamos lá, Jesus chega, né, da sua viagem e é recebido, né? É recebido graciosamente, né, convidado para ir à casa de Marta e de Maria, onde se sabe que elas moravam juntas, né? E Jesus, ele começa a falar do reino, e a gente sabe que quando Jesus começa a falar do reino, quando Jesus começa a falar do evangelho, quando Jesus começa a falar de salvação e de todos esses assuntos, certamente ele não é breve. Jesus, ele demora. Ele demora a falar desse assunto porque ele tem um objetivo, né? A palavra diz que o Filho do Homem não veio senão para buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus, ele tinha um objetivo, por isso era tão importante ministrar a palavra e viver a palavra como ele viveu, né? Só que naquela época existia uma cultura muito forte de que a mulher, ela é apenas tem a utilidade apenas para cuidar do lar, né? Hoje ainda existe sim, ainda existe isso de que não, a mulher, ela tem que só cuidar da casa e dos filhos, né? Apesar de tantas mudanças que o mundo vive, tantas mudanças que nós vivemos, mas naquela época era muito forte isso. Naquela época, muitas mulheres nem conseguiam entrar no templo. Muitas mulheres não podiam nem entrar no templo, né? No máximo, se fosse acompanhada do seu marido. Mas as mulheres, existia um bloqueio, né? Entre o divino, né? Entre o templo e as mulheres. Existia um bloqueio ali, só que Jesus já tinha conhecimento de tudo isso, né? E ele começa a ministrar ali, eu acredito que Maria falou: meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu não consigo cultuar no templo, né? Eu sou olhada, né, de forma negativa se eu for para o templo, mas como Jesus está aqui na minha casa, eu posso ouvir a palavra de Deus até não poder mais. E aí Marta cuidando dos seus afazeres, como era de costume das mulheres, até que Marta para e fala: Jesus, tu vai deixar eu fazer tudo aqui sozinha, né? E Jesus repreende, falando que Maria estava muito preocupada, mas que Marta tinha escolhido a melhor de todas, né? E aqui eu quero dizer que desde o início, né, desde a queda de Adão, na verdade, e as gerações foram se passando, sempre houve um bloqueio entre as mulheres buscar a Deus, entre as mulheres ter intimidade com Deus, entre as mulheres ouvir a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Muitas mulheres, nessa época em que foi escrito o livro de Lucas, não sabiam sequer ler, né? Quem dirá
ler um pergaminho, né? Saber a palavra. Era muito difícil uma mulher ler naquela época. Era muito difícil uma mulher conhecer a palavra do Senhor. Era mais fácil os homens saberem ler, né? E nem todos os homens sabiam ler, né? Mas era mais fácil os homens saberem ler do que as mulheres. Existia um bloqueio muito forte ali, e Jesus ele dá uma lição de que a mulher, ela sim, ela tem todo o direito de se aproximar dos santos para adorar, para conhecer e para ouvir a palavra de Deus. É esse ensinamento que Jesus traz. Por isso que quando ele fala assim, Maria escolheu a melhor parte, quer dizer que a mulher tem só que cuidar da casa? A mulher tem só obrigações domésticas? Não. Jesus deixa bem claro aqui, através do exemplo de Maria, que o que Jesus mais se agrada é a mulher que busca o Senhor. Não adianta a mulher querer deixar a sua casa um brinco, do teto para baixo, tudo limpo, tudo arrumado, tudo brilhoso. Ela cuidou de tudo, mas a vida espiritual está defasada. Mas ela não lê a Bíblia, mas ela não ora, mas ela não se interessa pelo reino de Deus, ela não se interessa pelas coisas do reino, ela não se interessa em aprender e conhecer a palavra de Deus. Isso não vale de nada. Você pode estar agradando a sociedade. Eu deixo minha casa toda arrumada, eu cuido de tudo, eu limpo tudo, né? Eu sou uma Marta. Mas como é que está a vida espiritual? Né? Se você é mulher e está me ouvindo isso, escute. O espiritual é o principal para Deus. E ele deixa muito claro aqui. Certo? Ele deixa muito claro, porque a mulher louvável não é apenas a mulher que cuida do lar e cuida dos filhos. A mulher que deve ser louvada pelo Senhor é a mulher que o põe em primeiro lugar. É a mulher que louva a Deus em primeiro lugar. É aquela que busca a Deus em primeiro lugar. Como Jesus falou, você está preocupada, Marta? Mas apenas uma é necessária, e Maria escolheu a melhor de todas. O que Jesus mais se agrada não é somente da mulher que deixa tudo limpo, tudo arrumado. Não é somente da mulher que vai buscar as crianças na escola, que cuida das crianças, que coloca o alimento, que faz a comida. O que mais agrada a Jesus é a mulher que quer aprender dele. É a mulher que quer se aproximar dele. É a mulher que quer buscar o Senhor. É a mulher que quer meditar na palavra de Deus. É a mulher que quer aprender de Jesus. Isso é o que mais agrada a Jesus, né? Porque se a mulher ela tem uma vida apenas como a de Marta, só de cuidar das coisas, só de cuidar dos afazeres, né? Haverão preocupações, né? Haverão agonias, né? Que são concernentes do cotidiano, do dia a dia. Mas se a gente lembrar dessa atitude de Marta, mas se a gente se lembrar do que Jesus falou, né, sobre Marta querer aprender de Deus, a gente vai entender que a primeira coisa é buscar ao Senhor. A primeira coisa, porque Ele é a primícia de tudo. Então, que na nossa vida, né, como mulheres, a gente possa ter Deus como primícia de tudo. Né? O véu foi rasgado, e não foi só para os homens. O véu foi rasgado de cima para baixo, tanto para homens, quanto para mulheres, quanto para crianças. Todos têm livre acesso ao céu. Todos têm o direito de se aproximar de Deus, de falar com Deus, de ouvir a sua voz, de ser íntimo dele, de se aproximar dele. Todos nós temos esse direito. Então, que a gente possa escolher ser como Marta, colocar o Senhor como primícia, como início de tudo, como o nosso tudo, como o nosso primeiro amor, como aquele a quem mais devemos nos aproximar e conhecer, para que a nossa vida possa ser cheia da graça, do conhecimento, das misericórdias e do amor eterno de Deus. Amém?